Olá, meu nome é Juliele Rates Pereira e eu estou aqui para apresentar a minha avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física do curso de mestrado profissional em Educação Física, programa ProF, oferecido pela Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação Física e Dança. Esse mapa conceitual foi uma exigência para a finalização da disciplina Problemáticas, onde nós traremos as problemáticas trabalhadas durante as semanas e as suas ramificações. Esse mapa conceitual foi elaborado a partir dos textos trabalhados durante a disciplina, o estudo da disciplina, em especial os textos de leitura obrigatória, tendo em vista a extensão do conteúdo e a necessidade de se condensar em apenas alguns trabalhos, alguns artigos lidos, para que o mapa conceitual não ficasse extremamente extenso. E por isso, eu vou apresentar primeiro as 6 principais questões que foram trabalhadas durante as semanas, e depois a gente vai fazer uma lupa em cada uma das semanas e falar das ligações entre elas. Então, nós temos aqui a disciplina de problemáticas e as semanas nos quais a gente foi trabalhando os temas principais. Na primeira semana, nós trabalhamos o abandono do trabalho docente. Na segunda, a relação entre teoria e prática. Na terceira semana, aspectos legais da educação física escolar. Na quarta semana, a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Na quinta semana, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. E na sexta semana, questões de gênero na educação física. Então, nós temos aqui na semana 1 o abandono do trabalho docente, cujo texto base é o texto do Gonzalez, Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. O texto traz para a gente os tipos de atuação docente que o Gonzalez lista. O primeiro seria as práticas tradicionais ou esportivizadas, em que o foco seria o ensino técnico do esporte. Temos também o abandono do trabalho docente, que é o foco do texto, aquele momento em que o professor deixa de ser um mediador de conhecimento e passa a ser apenas alguém que administra materiais, que olha os alunos e não faz o seu planejamento. Então, realmente, ele deixa de fazer o trabalho docente. Também é chamado de rola-bola, por isso o título do texto base. E temos também as práticas inovadoras, dos professores que querem fazer uma aula voltada à diversidade de conteúdos, de práticas corporais, que trata da cultura corporal de movimentos. E aí, quando a gente começa a ver quais são as possíveis interpretações para esse abandono do trabalho docente, que o Gonzalez traz, ele traz pelo menos 4 possíveis hipóteses para entendermos o porquê de um professor abandonar o seu trabalho, um professor de educação física. O primeiro seria, então, o processo de transformação que a educação física passou no decorrer do tempo, na sua construção como disciplina, como componente curricular na educação básica. A educação física passou por uma série de mudanças e, a partir da década de 80, com os movimentos renovadores, a gente percebeu que houveram algumas críticas a determinados conteúdos que eram parte da construção desses professores. Então, o esporte, por exemplo, que era um conteúdo muito tratado, deixou de ser, por uma má interpretação, inclusive a gente vai falar sobre isso no decorrer do mapa, de ser um conteúdo foco e, portanto, causou algumas confusões. O Gonzalez fala que algumas teorias tiraram o chão do professor e ele passou a não saber mais como trabalhar. Isso seria uma possível hipótese para que, a partir de então, ele abandonasse esse trabalho, o trabalho de professor. Uma outra questão que ele coloca, o Gonzalez coloca, são as condições de trabalho, as condições efetivas de trabalho, que é como ele chama, objetivas de trabalho, que seriam voltadas para a remuneração, então a má remuneração, a quantidade de aulas que o professor precisa pegar para ter um bom salário, a quantidade de escolas que ele precisa trabalhar. Então, a gente tem a questão da infraestrutura, que é um problema muito sério que a gente, como professor atuante, sofre há bastante tempo, infraestrutura, material didático, a quantidade de alunos em sala. Então, todas essas condições causam um desânimo no professor e ele passa a não querer mais atuar como professor em si, causando, então, esse abandono. Uma outra proposta também, uma outra interpretação possível seria a questão da cultura escolar e como a educação física é tratada, A educação física dentro da hierarquia dos saberes, como ele mesmo fala, não é uma disciplina que traz tanta importância de acordo com as pessoas, a comunidade escolar, Existe ainda
essa dificuldade de entendimento da educação física como um componente curricular importante na construção de conhecimento, na aprendizagem dos alunos. Então, essa invisibilidade da educação física pode ser um fator desanimador, que, portanto, causaria o abandono do trabalho docente. E uma outra questão também são as questões de cunho pessoal, né, de cunho individual na formação dos professores, né, o entendimento desse professor sobre a vida, o conteúdo, como foi a sua formação acadêmica, como é a sua perspectiva. Então, tudo isso pode influenciar e talvez causar esse abandono. Então, de forma geral, né, em poucas linhas, é um resumo do que foi tratado com relação ao abandono do trabalho docente, que é uma problemática muito séria, que precisa ser olhada, pensada, para que nós consigamos retomar, então, esse trabalho de tamanha importância que é o trabalho com a educação física na escola. Na semana 2, então, nós temos como problemática trabalhada a relação entre teoria e prática, por meio do texto da Soraya Darido, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Então, esse texto, ele fala inicialmente sobre o papel que a educação física desempenhou na escola ao longo do tempo, né? Como que a educação física foi se desenvolvendo. E a gente tem inicialmente a perspectiva tradicional, especialmente antes da década de 80, né? Era uma perspectiva em que a gente tinha como conteúdo principal o esporte, o ensino do gesto técnico, né? Ensinar a fazer apenas, né? E nisso a gente tinha a seleção dos alunos mais aptos. Vocês podem perceber que existe uma ligação aqui dessa questão da perspectiva tradicional com a semana anterior, com relação aos processos de transformação da educação física, né? Tendo em vista que o Gonzalez nos fala que essa transformação, né, essa mudança de paradigma desse tradicional pode ter causado uma confusão no professor e causado também um abandono. Então, a gente está tratando aqui sobre esse paradigma tradicional, que foi um papel desempenhado pela educação física durante bastante tempo. A partir, então, dos movimentos renovadores que aconteceram na década de 80, né, que trouxe uma crítica muito grande a essa perspectiva esportivista, nós temos algumas modificações, né? Nós temos, então, a educação física a partir de, então, como um componente curricular, uma proliferação maior de diferentes propostas pedagógicas e o ensinar sobre o fazer. A partir disso, então, a gente vê que existiu uma confusão e uma separação da disciplina com o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, como se as coisas não pudessem andar juntas, né? Isso causou um problema. Causou uma supervalorização, né? Esses movimentos renovadores e uma má interpretação desses movimentos, né? Como é dito aqui, né? Uma interpretação equivocada dessas teorias causaram uma supervalorização do ensinar sobre o fazer em detrimento do ensinar a fazer. E aí, a gente tem, a partir dessa supervalorização, a disciplina de educação física como um conhecimento que agora é conceitual, que liga também com ela, sendo agora, então, um componente curricular, portanto, é necessário que ela tenha um conhecimento conceitual. A supervalorização também trouxe sobre o ensinar sobre o fazer, também trouxe uma disposição diferente dessas aulas. Essas aulas passaram a não ter uma necessidade tão grande de prática, né, nessa interpretação equivocada das teorias. E aí os professores também aproveitaram porque entenderam que os alunos eram menos indisciplinados na sala, né, um espaço muito mais contido do que na quadra, portanto, essa supervalorização do ensinar sobre o fazer causou essa ausência dos alunos na quadra, né. Consequentemente, também a gente tem menos investimento na infraestrutura e uma retroalimentação disso, né, se tem menos investimento na estrutura, tem menos vontade de se levar esses alunos na quadra, esse conhecimento fica mais conceitual do que prático, né. E houve também uma gama de conhecimentos maior, né? Uma amplitude maior de conhecimentos, apesar de que não tão práticos, né? Então, essa semana trata desse desenvolvimento, desse desenrolar da educação física ao longo do tempo, trazendo a quebra do paradigma da perspectiva tradicional para os movimentos renovadores e as consequências disso. A gente sabe que houve uma má interpretação das propostas pedagógicas que causou uma supervalorização desse ensinar sobre o fazer, que também trouxe outras situações, né? Inclusive essa possível hipótese do abandono pedagógico a partir de então, né? Que é a dificuldade de se trabalhar a partir dessas novas teorias. E aí a gente tem também uma proposta, né, que é a questão que o texto trata, é que há necessidade de se ensinar o fazer e ensinar sobre o fazer. Nenhuma dessas
dessas habilidades, né, deve ser colocada em pauta em detrimento de outra. Então, ensinar sobre fazer e ensinar o fazer é uma questão necessária para o ensino da educação física de forma completa. E aí, como exemplo, a gente tem no texto um exemplo de uma aplicação de uma atividade em que existe essa mecânica, esse mecanismo de ensinar o movimento e ensinar sobre o movimento, contextualizando. E esse exemplo é com o Mintonete, que é o esporte que originou o vôlei, né, dentro do conteúdo de esportes, né, do objeto de conhecimento. E uma outra coisa que é colocado também, que é muitíssimo importante, que a gente discute muito no decorrer dessas disciplinas e nos nossos encontros presenciais também, é a necessidade da formação continuada para que o professor possa sempre desenvolver essa habilidade de ensinar o fazer e sobre o fazer de uma forma completa. Então, essa foi a discussão, né, da problemática, relação entre teoria e prática e como que o professor lida com isso, como que foi a transformação da educação física ao longo do tempo e a necessidade da gente sempre pensar sobre isso. Na semana 3, então, a gente tem como tema os aspectos legais da educação física escolar, tema trabalhado no texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, da Fernanda Ipolseto e da Soraya Darido. Esse texto, ele trata sobre as questões legais, faz uma revisão aí de todas as modificações mais significantes nas leis de educação que estavam relacionadas à educação física, mas a gente trata especialmente nesse texto delas sobre a facultatividade da educação física e como isso foi se configurando no decorrer do tempo. Então, a gente tem, primeiro de tudo, a primeira linha aqui, a LDB 4024, de 61, que torna a educação física obrigatória nos cursos primários e médios para quem tem até 18 anos. Logo depois, a gente tem também a LDB de 71, que deixou de falar sobre esse limite de idade, mas colocou algumas coisas, né? O texto, primeiro ele trata a educação física como um saber basicamente prático, porque quando ele trata isso, a gente percebe que ao tratar da facultatividade, a gente vê que a interpretação desta lei é que a educação física é um saber prático, né, de atividades práticas. Então, a gente tem aqui, já em 71, a facultatividade para quem trabalha de 6 horas ou mais, para quem tem mais de 30 anos, para quem prestou serviço militar e para quem é fisicamente incapacitado, né? Então, a gente vê que por esta facultatividade, a gente vê a interpretação do texto como um saber essencialmente prático. Né? Então, a educação física é aquela disciplina que cansaria as pessoas, né? Que quem é fisicamente incapaz não teria condições de fazer a disciplina. Depois disso, a gente tem uma lei, a Lei 6.053, em 77, que trata que a educação física passa a ser facultativa para também mulheres com prole e alunos de pós-graduação, tá? A grande modificação, né, da educação física aqui, a gente tem na LDB 9394, de 1996, que trata, né, causa uma comoção um pouco maior, porque ela trata da educação física como um componente curricular da educação básica, que inclusive se conecta muito com essa questão aqui dos movimentos renovadores que a gente viu na semana anterior, né? Então, a partir dessa LDB de 96, a gente tem a educação física como um componente curricular, eleva-se a educação física ao título de disciplina da escola, né? Mas ela é facultativa nos cursos noturnos e também deixa de ser um componente no ensino superior. Em 2001, a gente tem uma alteração do artigo 26, em que acrescenta a palavra, além de componente curricular, que já estava na LDB de 96, componente curricular obrigatório, o que dá, né, a educação física esse caráter, né, da obrigatoriedade, como uma disciplina que precisa ser oferecida, né. E aqui, na lei de 2003, que é uma lei bastante discutida nesse texto, inclusive, a gente tem a Lei 10.973, de 2003, a gente tem falando novamente sobre a facultatividade da educação física, mais uma vez para quem trabalha de 6 horas ou mais, 30 anos, quem está prestando serviço militar, quem está de acordo com o decreto-lei aqui, que está relacionada às dispensas da aula por motivos de saúde, atestado médico, e para quem tem prole. Então, essa lei, que é discutida no texto das meninas, né, da Darido e da Ipolseto, ela fala sobre um retrocesso
de mais de 30 anos, né, depois dos movimentos renovadores, a gente volta a falar sobre isso porque existe novamente uma concepção biologicista da educação física como uma disciplina prática e que cansa, quem tem filho não tem direito, não tem necessidade de praticar, né? Quem tem algum motivo, alguma questão de saúde não precisaria participar prestando serviço militar. Então a gente tem essa interpretação que retrocede lá às primeiras leis, né? A lei ali de 71. Então, elas criticam muito essa questão, né? E esse é o pé que nós estamos até agora. A educação física está neste mesmo pé, facultativa, nestas mesmas questões. E existe também uma questão de problemática de interpretação dessa lei. Essa lei fala para a prática da educação física ou fala para a educação física como um todo, né? Então, existem questões aí que precisam ser discutidas e que, inclusive, elas se conectam nessa lei e a facultatividade toda se conecta com um pouco da próxima temática, que é a temática da semana 4, a indisciplina e o afastamento dos estudantes, né? Digamos que uma justificativa para o afastamento dos estudantes é essa facultatividade colocada em lei. Então, é uma problemática que precisa ser discutida e há um entendimento, inclusive durante as nossas discussões em fóruns, em aulas, nas aulas presenciais, que a gente precisa fazer um movimento que talvez repensar um pouco sobre essa lei, que já está, além de ter sido um retrocesso na época, hoje, já mais de 20 anos depois, ainda prevalece, né? Há a necessidade de se pensar sobre essa problemática. Na semana 4, nós discutimos sobre indisciplina e afastamento dos estudantes, que foi um tema muito interessante, que causou-se muitas discussões interessantes, porque a gente enfrenta isso, né? Especialmente, eu acho que a indisciplina é uma questão meio que geral da escola, mas o afastamento nas aulas de educação física é uma questão muito importante, que a gente procura sempre estratégias, né? Então, foi muito bom trabalhar esse texto. O texto foi Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, da Darido, Gonçalves e Ginciene. E o texto falou sobre afastamento e indisciplina de uma forma assim, mais ou menos separada, que eu coloquei aqui como ramificação no mapa, né? Primeiro vamos falar sobre o afastamento. Os autores, eles tratam como possíveis motivos para o afastamento a questão, primeiro, dos aspectos legais, que é o que a gente falou aqui na semana 3, né? Sobre a educação física e a facultatividade prevista por lei. Então, a gente tem esse como um dos motivos. A educação física em período contrário ao período de aula normal acontece muito ainda em escolas particulares, especialmente. A gente também tem uma repetição de conteúdos, especialmente uma priorização dos esportes e, consequentemente, os alunos vão perdendo o interesse, né? A gente sempre volta para o mesmo lugar, existe muito, e a gente tratou mais disso com relação ao esporte na semana 5. E aí a gente tem o insucesso nas aulas de educação física, ou seja, o fracasso dos alunos não se sentirem capazes de fazer, e a exclusão também daqueles menos capazes, né, em prol dos mais aptos. Acontece ainda muitas vezes, até mesmo por parte dos alunos. E essas questões, elas estão diretamente relacionadas a questões de gênero que causam julgamentos, que causam muito desconforto, né, especialmente quando a gente trata de adolescentes, que por conta, né, das mudanças hormonais e as mudanças no corpo físico mesmo, existe uma sensação de inadequação que é levada para as aulas práticas, para as aulas de educação física de uma maneira geral. Então, a gente tem, inclusive, as questões de gênero, elas vão ser tratadas na semana 6, na última semana, com relação às problemáticas. Então, como que os autores propõem a amenizar, né, falam sobre como amenizar esse afastamento dos alunos, que é uma questão importantíssima para as nossas aulas. Uma das questões é superar esse histórico da educação física exclusivista, da educação física voltada para a aptidão, voltada para a prática de gestos técnicos, né? Essa educação física mais tradicional que a gente viu lá no começo, na primeira semana, né? Procurar um ensino mais inclusivo e colaborativo e com diversidade de práticas corporais, né, que eliminem essa repetição de conteúdos, né, essa não evolução. E aí eles colocam como exemplo duas estratégias, que é o Sport Education e o modelo de aprendizagem cooperativa, né, que são propostas educacionais que colocam todos os alunos, independente dos papéis que eles desempenham, como protagonistas do aprendizado, né, trazendo o aprendizado para mais do que gestos técnicos.
E aí, quando a gente fala da indisciplina, a gente sabe que não é exclusivo da educação física, mas a educação física traz algumas questões, né? O aluno indisciplinado na educação física, ele tem um comportamento ali específico e ele não respeita as regras do jogo, né? Ele não respeita os momentos de levantar, os momentos de sentar, que é umas coisas que eles colocam aqui no texto. E isso causa um transtorno na aula muito grande, né? Os alunos e os professores colocam como motivo da indisciplina questões diferentes, né? Os alunos acusam que a escola é muito cansativa, que as aulas são chatas, que as aulas não são dinâmicas, os professores atribuem aos alunos a sua criação, a sua família. Então, um joga para o outro ali a culpa dessa indisciplina, e o que os autores pontuam é que há sim uma crise de valores na contemporaneidade que causa muito essa indisciplina, esse desrespeito para com as instruções, para com as regras, né? E aí, como proposta para amenizar, os autores colocam a parceria entre a escola e a família como uma necessidade, porque um auxiliaria o outro, né? Os dois, existem papéis desempenhados pelos dois. E como um exemplo de proposta, a gente tem o futebol calarreiro, que é uma ideia, né, de trazer um futebol com flexibilização, né, com autonomia para discutir regras, né, propostas. Então, é uma proposta bastante interessante. E a gente tem também o modelo de responsabilidade pessoal, que em inglês fica com a sigla TPSR, Teaching Personal and Social Responsibility, que traz também uma proposta de intervenção pedagógica pelas práticas corporais para trazer algumas questões, como respeito, né, que são os níveis, respeito, autonomia, a transferência para a vida, ajuda a transferência para a vida. Então, são propostas, né? O texto, além de trazer a discussão sobre a indisciplina e o afastamento, traz propostas interessantes, tanto para a indisciplina quanto para o afastamento, que podem auxiliar, sim, o professor na hora de compor sua prática e amenizar essas dificuldades, essas problemáticas. A semana 5, por sua vez, a gente discutiu sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, com o texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, do Barroso. E esse texto, ele faz ali uma contextualização sobre a questão do esporte na educação física, e essa questão ela é ligada com muitas outras problemáticas que foram traçadas, né? No decorrer da construção do mapa, a gente vê que o esporte, a forma como ele é aplicado, está muito relacionado à exclusão, há um modelo tradicional de educação física, né, uma prevalência ao afastamento, uma prevalência, uma má interpretação das teorias. Então, a gente tem, nessa semana, uma ligação muito grande com as outras, né, e um conteúdo que compõe de forma ímpar as aulas de educação física. Muitos professores utilizam quase que exclusivamente os esportes ainda, né, o modelo esportivista, que ele vai tratar aqui. Então, vamos começar a falar do mapa aqui. Ele fala primeiro do modelo esportivista, que criou esse método, né, que baseado nesse modelo esportivista, a gente tem esse método da educação física desportiva generalizada, que, por incrível que pareça, tem alguns aspectos cooperativos, mas foca no gesto técnico, que existe alteração de regras, sim. O esporte, no modelo esportivista, é um conteúdo hegemônico, pois, além de fazer parte do universo dos conteúdos, existe uma cultura de preparação das equipes das escolas para a competição. E aí, nisso, a gente tem a necessidade da detecção de talentos, a exclusão dos menos habilidosos, e a gente volta lá para o afastamento dos estudantes. Existe, sim, uma predominância de algumas modalidades, em especial por conta das experiências de vida dos professores e da formação que os professores tiveram, no geral, na formação superior, né, voltadas para o tradicional. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Então, a gente tem o esporte como conteúdo hegemônico nesse modelo esportivista, e ele tem um fim em si mesmo. Então, basta aprender os movimentos, os gestos técnicos, né? E aí a gente tem a educação física dentro do modelo esportivista, modelo tradicional. A gente continua voltando, né, para as outras semanas, né? E quando a gente vem falando de esportes, né, as dificuldades do esporte, e elas tratadas nas pedagogias renovadoras, a gente tem algumas questões, né? As pedagogias renovadoras, elas foram mal interpretadas, como a gente viu lá nas primeiras semanas, né? E o que elas basicamente faziam era criticar a forma como o esporte era tratado.
sem contextualização, apenas o gesto técnico, a prevalência dos aptos e o não ensino dos inaptos, né? Na verdade, esse entendimento do apto e do inapto, né? Quem sabe, quem não sabe, quem consegue, quem não consegue. Então, as pedagogias renovadoras, elas têm como fundamento o estímulo do rendimento ótimo e não do rendimento máximo. A gente tem o rendimento ótimo, o que aquele aluno consegue fazer. A técnica do esporte nas pedagogias renovadoras, ela deve ser utilizada para que se possa desfrutar da prática e não como pureza técnica. Então, se o aluno consegue fazer um movimento que não está tecnicamente correto, mas consegue desfrutar da prática, é o suficiente para se ensinar esporte nas práticas renovadoras. E aí a gente tem, mais uma vez, falando sobre a necessidade de ensinar sobre o fazer e ensinar a fazer. Então, não apenas ensinar a fazer o gesto técnico, mas também ensinar sobre o fazer, contextualizar esse esporte, fazer o entendimento desse esporte. A gente vai ver isso aqui nas perguntas que o autor coloca. Por que a gente deve ensinar esporte? Esporte é um fenômeno cultural, é um patrimônio da humanidade, então faz parte do grupo de práticas corporais necessárias a serem aprendidas, né? E para que a gente vai ensinar esporte? Porque os alunos precisam conhecer uma diversidade de esportes, né? Já que ele é um fenômeno cultural, e redimensionar e ampliar o olhar sobre o esporte. Então, há necessidade de pensar no esporte de uma forma mais diversificada e ampliada. Né? E o que a gente deveria ensinar, afinal de contas? Né? Pensando que a gente está pensando ali nas práticas inovadoras e como ensinar sobre o fazer e ensinar a fazer. Então, a gente teria, como os saberes corporais, a gente tem tanto a técnica quanto a tática como necessidade de ensino, né? O esporte, o ensino do esporte e a educação física, ele deve sim se ocupar dessa técnica, dessa tática, afinal de contas, se não é educação física, em que outro lugar, que outra disciplina isso aqui seria trabalhado, né? Sobre os saberes conceituais, a gente tem que lembrar do contexto em que as coisas foram construídas, contexto histórico, social, cultura, a cultura onde a gente está inserido, tratando aquilo com criticidade, pensando também na mídia como uma grande influência. Quando a gente fala de futebol ou fala de vôlei, quando a gente fala de basquete, a gente não consegue desvincular, né? Se a gente fala hoje de ginástica, a gente sabe o quanto a mídia é responsável por essa propagação, por conta dos novas atletas que estão surgindo. Então, não dá para ignorar o fato de que a mídia é um ponto importante na contextualização do esporte, né? E quando a gente pensa nos saberes atitudinais, apesar do texto não estar descrito com esses 3 pontos, né, o texto fala sobre a necessidade de tratar o esporte de uma forma não exclusiva, né, não exclusão dos alunos, e tratar dos valores que são inerentes ao esporte, mas que são inerentes à sociedade. Então, o texto trata das questões do esporte de uma forma muito ampla e muito necessária, tendo em vista que é um conteúdo que prevalece até hoje nas aulas de educação física. Na semana 6, por fim, a gente tem as questões de gênero na educação física, que foi uma semana assim, de muito impacto, que trouxe discussões muito interessantes, muito importantes a respeito das questões de gênero e o quanto isso afeta as nossas práticas pedagógicas, né? Essas questões, elas são muito ligadas ao afastamento, inclusive há aqui uma ligação no mapa, né? Com relação ao afastamento dos estudantes, aos julgamentos e, consequentemente, o sentimento de exclusão, de fracasso. Então, o texto os textos, né, trouxeram interessantes informações e discussões muito importantes que nós tivemos nas nossas práticas, nas nossas atividades, nos fóruns e nas aulas presenciais também. O texto base, foram 2 textos, na verdade, o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior, e a gente também leu Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre processos de inclusão e exclusão, que é de Brito e Santos. Né? Tendo como base o texto do Osmar Júnior, a gente começa com uma contextualização dos conceitos que são relacionados a essas questões, né? Que a gente acaba se confundindo muito, então ele traz os primeiros conceitos relacionados a sexo, gênero e orientação sexual. O sexo, então, são as manifestações biológicas, aquelas em que a gente só consegue ver, especialmente quando a gente está falando antes da puberdade, né, na pré-puberdade, em bebês, é um exemplo que ele dá, se a gente não vê ele, se a gente vê ele sem roupinha, né? Então não dá pra ver de outra forma. Então são as questões biológicas, né? O gênero, por sua vez, é a forma como cada homem e cada mulher expressa essa masculinidade ou feminilidade para a sociedade. É a forma como as pessoas
se manifestam na sua cultura, né? E a orientação sexual diz respeito, de acordo com eles, a como a pessoa lida com seus desejos particulares e a forma como elas se relacionam, né? Com esses desejos se relacionam com outros homens e outras mulheres. Então, a gente vai falar sobre gênero, né? A manifestação da masculinidade e feminilidade. E aí, a gente tem uma outra questão colocada aqui, porque o texto pondera muito sobre como fazer as aulas, né? Aulas mistas ou aulas separadas por sexo, né? Qual que seria o critério, qual que seria a necessidade. E aí eles pontuam sobre a construção dos corpos. E é uma pontuação muito interessante, porque a gente vê aqui o corpo masculino, naturalmente, culturalmente, tem uma maior liberdade de movimentos, consequentemente uma maior experiência motora, né, em comparação com o corpo feminino, que é mais moldado e mais controlado, moldado para um fim específico, né, para o cuidado, especialmente, cuidado para com os outros, né, e ele acaba se tornando mais inapto, né, a práticas corporais. E aí a gente vê essa questão muito ligada ao afastamento das meninas de determinadas modalidades, de determinadas práticas corporais, de determinados conteúdos. E como a gente vê que as diferenças, elas são biológicas, sim, mas elas também são culturais, a gente vê um movimento de exclusão de determinados gêneros, né, do masculino e do feminino, dependendo do conteúdo, né? A gente vê uma prevalência maior dos meninos nos esportes, uma dificuldade dos meninos em participar de conteúdos de práticas corporais como a dança, como a ginástica. Então, é uma questão extremamente delicada e importante de ser trabalhada, porque ela está muito ligada ao afastamento, né? Se a gente for pensar nas questões relacionadas ao planejamento, à avaliação, como a gente poderia, né, avaliar esses alunos, como a gente planeja uma aula para que todos e todas estejam contemplados, né? E aí a gente tem como sugestão de alternativa de superação situações que existe esses dois parâmetros, né? O autor coloca que é necessário trabalhar tanto sensibilização, a necessidade de fazer com que os próprios alunos percebam essas diferenças culturais e biológicas, e tratar também de situações inclusivas, né, onde as duas formas de se manifestar consigam participar das aulas de uma forma próxima, né? E com isso, para que a gente consiga fazer isso, é necessário oferecer oportunidades para ambos os sexos, né? Ambos os gêneros, ambos os sexos, na necessidade de oferecer situações mais inclusivas, de tratar dos conteúdos de uma forma mais inclusiva. Mas a sensibilização, ela é extremamente importante, há a necessidade de fazer com que os alunos pensem sobre isso, porque a gente percebe na nossa prática que muitas vezes eles não percebem o quanto as diferenças culturais são prevalentes na forma como eles manifestam a sua construção dos corpos, né? E dentro da educação física isso fica muito evidente. Portanto, esse foi um tema muito importante, de muito aprendizado, de muita reflexão. Acredito que para todos os colegas, para todas as colegas, porque além da gente vivenciar isso na prática, a gente vivencia isso no corpo, no nosso próprio corpo também, né? Especialmente sendo uma mulher. Então, foi um tema muitíssimo interessante, né, de trabalho, que fechou ali as nossas 6 problemáticas principais tratadas na disciplina de problemáticas da educação física. Vale destacar também que na semana 7 nós fizemos um estudo sobre temas geradores através do texto de Paulo Freire, do livro Pedagogia do Oprimido, capítulo 3, a dialogicidade e a essência da educação como prática da liberdade, onde a gente aprofundou um pouco mais no estudo sobre a necessidade do diálogo e da relação ação e reflexão para a construção de conhecimento e modificação de verdade, né? E a gente também foi introduzido aos conceitos de situação limite e inédito viável, que são conceitos que ele coloca nesse texto, extremamente importantes quando a gente pensa na superação de desafios, a gente precisar superar essas problemáticas. Então, fez um fechamento muito interessante e muito importante dessas 6 problemáticas que nós tratamos, e dizendo que essa avaliação final, a construção desse mapa, foi de extrema importância para a consolidação do conhecimento tratado durante esse período do estudo das problemáticas da educação física. Eu fico por aqui e agradeço muito a todos que tenham assistido esse vídeo. Espero que as informações tenham sido claras, né, concisas, e que a discussão dessas problemáticas ela se estenda no decorrer das nossas aulas e para todos os públicos que se interessem pelo assunto, né? Muito obrigada a todos e até mais.